A palavra que Deus coloca no meu coração hoje se encontra em Marcos, no capítulo de número 9. E nós vamos fazer uma leitura, uma rápida leitura, lendo desde o verso de número 17, que diz assim: Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando tereis que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente caiu, causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Neste texto que nós acabamos de ler, nós encontramos uma palavra central que podemos utilizar aqui nessa mensagem. E a palavra é fé. Em algumas traduções vai aparecer a palavra fé. Em outras, como essa, aparece a palavra crer. E o oposto dela, que é a incredulidade. Em outra tradução vai aparecer a palavra fé e o oposto, que seria a falta de fé. Mas se nós escolhêssemos uma palavra para esta mensagem, seria a palavra fé. Mas o que é fé? A palavra fé, ela vem do grego pistis, que significa convicção. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai um pouquinho além disso. E diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova de fatos que não se veem. Já no hebraico, no caso do Antigo Testamento, a palavra fé aparece uma única vez, que está lá em Abacuque, capítulo 2, verso de número 4, onde diz que o justo, ele viverá pela fé. Mas o que é fé em hebraico? A palavra fé em hebraico é emuná. Para nós explicarmos de uma melhor maneira, para que a compreensibilidade de todos seja de grande sucesso, podemos usar de uma analogia para o significado de emuná. Então imagine que você está em um barco e este barco está passando por uma terrível tempestade. E este barco está sacolejando, está sacudindo, porque as ondas elas são intensas e violentas. Então você, para não ser lançado ao mar por conta do sacolejar do barco, você se agarra em algo, você se segura em algo. Naquele momento você acredita que se segurando naquele algo ali no barco, provavelmente você não será lançado ao mar. Isso é emuná, isso é fé em hebraico. É estar assegurado, agarrado em algo, em alguma coisa. E quando nós falamos de fé, nós falamos de estar agarrado em algo. E o que é este algo? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando nós estamos assegurados nele, por mais que a tempestade seja intensa, de maneira nenhuma nós seremos lançados ao mar, mas estaremos seguros, alcançaremos o resultado da nossa ação, o ato de segurar, de agarrar, ou seja, o ato da fé. Então, Jesus, ele é para nós o porto seguro, o ponto fixo
de solidificação aonde não jamais nós poderemos ser abalados. Voltando aqui para a nossa mensagem, o texto que nós lemos, fala de um certo homem que tinha um filho e este filho, ele sofria convulsões, ele sofria ali um certo tipo de epilepsia. E o texto diz que neste caso aqui era um demônio que atormentava o menino, que fazia com que ele entrasse em um tipo de transe. E o pai do menino estava apavorado, primeiro porque é o seu filho, e segundo por causa da situação, já que o menino ele foi lançado no fogo, já foi lançado nas águas, ou seja, os espíritos do mal tentaram matar o menino queimado, tentaram matá-lo afogado, e o desespero deste pai é muito grande. Então ele procura os discípulos, mas os discípulos eles não conseguem fazer nada. Então a Bíblia nos diz que ele fala com Jesus. Jesus ele fica ali, digamos, um pouco que enraivecido com os discípulos, poderíamos dizer assim, por conta da incredulidade deles. E então ele pede para que traga o menino, ele fala com o pai, nós conhecemos a história porque acabamos de ler. O menino ele entra naquele transe, naquela convulsão, ele começa a sofrer daquele mal e Jesus ele fala com aquele homem. E o verso interessante aqui que nós podemos destacar é o verso de número 24. Aliás, antes disso, o verso de número 23 diz assim: se podes. É uma pergunta de Jesus. Porque antes, no verso de número 22, ele pergunta para Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor pode fazer algo, eu preciso desse algo. E Jesus, no verso de número 23, ele diz: se podes. Jesus está perguntando: como assim, se eu posso? E Jesus ainda continua dizendo: tudo é possível aquele que crê. Jesus ele está dizendo: não é se eu posso, não é se eu sou capaz, não é disso, mas é se você crê. Porque para nós alcançarmos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, o milagre, nós temos que crer, que ter fé, que estar agarrado, temos que estar agarrado em Cristo. A questão aqui não é se eu posso, Jesus está dizendo. Não é se eu tenho a capacidade, não é essa a questão aqui. A questão é se você acredita, se você crê que eu posso fazer algo. Só que no verso de número 24, e é um verso um tanto intrigante, porque o pai do menino ele diz: eu creio. Mas aí depois ele conclui dizendo: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Mas como assim? A impressão que dá é que o pai do menino ele está entrando em contradição, porque ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E isso é difícil de compreender. Como assim? Se nós formos procurar em outras traduções da Bíblia essa mesma passagem, o pai do menino está dizendo: eu tenho fé, mas ela é pouca. Ajuda a ter mais fé. Ou seja, eu creio, mas ainda existe em mim pontos de incredulidade. E esses pontos de incredulidade afasta o milagre de mim, me afasta do milagre. Muitas das vezes nós vivemos nossas vidas de correria, trabalho, família e tantas outras coisas, e nós nos deparamos em situações, em ocasiões em que não resta mais nada para nós a não ser acreditar em Deus. Mas o grande problema do ser humano, o grande problema nosso, é que existem pontos de incredulidade em nossas vidas. E esses pontos de incredulidade é que nos causam dor e nos faz achar que o milagre de Deus, que a provisão do Senhor em nossas vidas não vai acontecer. É justamente disso que o pai deste menino está falando.
Ele diz, eu creio, mas existem pontos de incredulidade na minha vida que não me permite acessar o milagre, que não me permite receber de ti aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero neste exato momento. Então ele pede para Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Linda coisa é quando o ser humano, ele reconhece que ele não é nada e que ele precisa de Deus. Quando você reconhece que você é insuficientemente para progredir na sua vida, seja ela financeira, emocional, familiar, profissional, independente da área, e quando você busca auxílio no Senhor, é aí que as coisas começam a mudar, que as coisas começam a acontecer. Jesus Cristo tem que ser o ponto central das nossas vidas. Porque quando nós entramos na vontade de Deus e permitimos que Jesus ele seja o ponto central das nossas vidas, os pontos de incredulidade já não mais servem como obstáculos. Não significa que eles não vão existir. Sim, eles vão existir. Grandes homens de Deus na história tiveram momentos de incredulidade. Na Bíblia Sagrada nós vemos grandes homens de Deus que desacreditaram do Senhor e da sua promessa em dado momento de suas vidas. Mas isso não significa e não pode servir como motivo para uma derrota. Não. Porque enquanto o ponto central da sua vida for Jesus Cristo, os pontos de incredulidade não importam. Todos eles vão ser vencidos, não servirão como obstáculo. Mas, através destes pontos de incredulidade, nós buscamos ainda mais a Deus e alcançamos dele a vitória. O que Jesus quer é que nós tenhamos uma vida com ele. Uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de entrega. Foi o que este pai aqui fez. Ele se entregou naquele momento diante de Cristo, expressando toda a sua dor, a sua necessidade e pedindo ajuda, auxílio do Senhor. O ser humano, ele é incapaz de gerar um milagre em si mesmo. De todos os problemas que você vive ou passa, nenhum deles você vai vencer sem a ajuda de Cristo. Mas se você, como este pai aqui, que nós lemos aqui na história, reconhecer que Jesus é o único que pode te ajudar, e você clamar ao Senhor, Deus ele entra com providência na sua vida. Mas o que aconteceu depois disso? O verso de número 26. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Mas como assim? Somente isso? Não. Jesus fez algo. Verso de número 25. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. Jesus ele fez algo. Mas antes que Jesus fizesse este algo, o pai do menino tinha que fazer algo. Ou seja, se você precisa do milagre de Deus, eu sei que você precisa, tem algo a ser feito. E a primeira coisa a ser feita é buscar ao Senhor. Você chegou nesta mensagem por algum motivo. Não foi à toa, não foi em vão. Deus preparou este momento. Deus preparou esta ocasião. Ele colocou no meu coração para que eu trouxesse essa mensagem. Eu não sei quem está do outro lado da tela. Eu não sei quem é que está ouvindo, mas Deus, Ele sabe. Ele sabe que é você. Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece a sua dor, Ele conhece a sua perca, as suas dificuldades, as suas debilidades. Ele conhece os seus pecados. Ele sabe quem você é. E eu te digo, Ele te ama. Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Ele quer salvar a sua alma. Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar você por completo. A resolução de um problema
o resolver de algo que te machuca, te perturba ou causa dor. Isso é o mínimo. O que Jesus quer fazer é muito mais. Então eu te convido nesse momento a orar comigo, a clamar ao Senhor pelo seu milagre, por aquilo que você precisa e necessita, mas ainda mais pela vida que Ele quer te dar, que não se restringe a este planeta, mas que está além disso tudo, que é a vida eterna com Ele no reino celestial. Eu te convido a entregar a sua vida agora a Cristo Jesus e permitir que Ele reine, que Ele tome o controle da sua vida e te conduza aonde Ele quer te conduzir e faça em você o que Ele quiser fazer. E com certeza você vai estar acessando o milagre de Deus para a sua vida a cada dia mais. Senhor Jesus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração dessa pessoa que ouve essa mensagem, sabe da necessidade, da dificuldade, da dor, da luta. O Senhor conhece, Pai. E bem sabe, Deus, que se ela tentar sozinha, ela não vai conseguir. Mas o Senhor, Deus, é aquele que pode fazer uma grande obra, um grande milagre. Essa pessoa que neste momento se rende aos teus pés e entrega a sua vida, a sua alma a Ti, pedindo para que o Senhor venha dominar sobre tudo e reinar e controlar. Deus, faz Tua obra, Pai. Cura esta alma ferida, trabalha em seu interior, em seu coração, em sua família, em seu lar. Eu não conheço o problema e a dificuldade que essa pessoa vive, mas o Senhor sabe, Deus. E o Senhor pode fazer uma grande obra, um grande milagre. Neste momento, Pai, cumpre aquilo que essa pessoa tem colocado diante de Ti. Livra ela do mal, Senhor, e receba esta alma. Por favor, Jesus Cristo. Agora repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a minha alma nas Tuas mãos e peço para que o Senhor mude-a e deixe-a dentro do Teu querer e da Tua vontade. Que seja o Senhor agora o centro da minha vida. Que a partir de hoje eu possa viver o sobrenatural do Senhor e o Teu querer. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e Te peço, domina sobre ela, Senhor. Domina sobre ela, Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu tenho certeza que o Senhor vai te conduzir nos caminhos dele. Ele vai colocar no seu coração o que deve ser feito a partir de agora. E você vai seguir o caminho com Cristo. Ele vai preparar para você o seu trajeto. E eu posso te dizer com grande alegria, não existe nada melhor do que servir e viver a vontade de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz.